bem-vindo! Eu sou a Mirella e esse é o canal da nossa igreja. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já! Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Agora assiste o nosso Olá, vídeo. meus irmãos, graça e paz. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. O que tem te motivado esses dias? O que tem te alegrado? Tem trazido prazer ao seu coração? Nós temos vivido dias difíceis e muitos de nós, ou talvez todos nós, acordamos já na esperança de ter dias melhores, de receber boas notícias. E esperamos às vezes um aumento de salário. Nesses dias, principalmente, a cura da Covid, a reabertura, a normalização dos estabelecimentos, a reabertura em muitos locais das igrejas, aquilo que era antes. Esperamos uma promoção no serviço, alguns um pedido de casamento, a aprovação de um concurso. Todos nós esperamos boas notícias para nos motivar e nos alegrar. Entretanto, meus irmãos, há uma notícia que já foi dada, que é a melhor de todas. É a notícia do nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Ele voltará e buscará a sua igreja. Essa é a melhor notícia de toda. Isso que tem que motivar o seu coração. Lá em Filipenses 4:8, Paulo fala que nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável, tudo aquilo que tem boa fama, que se existe algum louvor. São essas coisas que devem ocupar a nossa mente. E nós só vamos achar isso na palavra de Deus. Por isso eu queria trazer uma palavra para motivar e alegrar ainda mais o seu coração, que é o Salmo 23. É um salmo conhecido. Todos nós, talvez o salmo mais conhecido das Escrituras. O Salmo 23 é um salmo que nos fala de motivação, alegria pelo cuidado do Senhor. Vamos ler? Fala assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Com certeza você já escutou pregações, sermões, devocionais, conferências, orações baseado nesse salmo. Mas nunca é demais relembrá-lo. Mas talvez eu quero colocar uma pitadinha a mais. E queria lembrar que esse salmo ele tem um contexto pastoral. E quem escreve esse salmo é um pastorzinho, Davi. E ele usa a linguagem justamente do campo. E isso é importante para que a gente possa obter mais riqueza do texto. Davi começa falando aqui, lembrando que o Senhor é o pastor dele. E o que isso tem de mais? Davi poderia começar falando: o Senhor é o meu grande general, ou o Senhor é o meu grande pai. Mas ele fala: o Senhor é o meu pastor. E todos sabem que a função de pastor era uma função tão insignificante na época, tão pequena, era uma função que qualquer pessoa poderia fazer. Mas Davi lembra: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque ele conhece todas as atribuições, cuidado, carinho e amor que um pastor tem pelas suas ovelhas.
E ele fala que nada me faltará. Essa tradução não é tão boa. Há algumas Bíblias que falam: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. E essa é a ideia do texto. É dizer que o Senhor é suficiente na vida dele. Eu tenho o Senhor, eu não preciso mais de nada. Eu tenho a salvação do Senhor. Eu não preciso de um emprego novo, eu não preciso de um casamento, eu não preciso da cura do Covid, porque Deus é suficiente para mim. Claro, meus irmãos, todas essas coisas são boas, mas são troco. São troco. A essência é o Senhor. Depois ele continua falando que esse Senhor, sendo o pastor dele e não deixando nada faltar, ele faz repousar em pastos verdejantes. É interessante que em João 10, Jesus se identifica como um bom pastor. E aqui o texto fala: olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E eu lembro de uma outra passagem interessante, lá em Marcos 6, no versículo 39, na primeira multiplicação dos peixes. Quando os discípulos estão discutindo como nós vamos alimentar esse povo, Jesus fala: coloca esse povo para sentar. Versículo 39 diz assim: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Olha o bom pastor aqui, colocando o seu rebanho para sentar em pastos verdejantes. E ali suprir as necessidades. O texto fala: leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Jesus, o bom pastor, o nosso Deus, ele é o provedor. Ele é provedor de pastos verdejantes. Ele é provedor daquilo que nós precisamos. Ele lembra isso para a gente lá em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala: não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de comer. Ele é o Deus provedor, que não vai deixar faltar nada. Isso é motivação. Isso é motivação, isso é motivo de alegria, saber que Deus cuida de nós. Ele fala: olha, leva-me para junto das águas de descanso. Lembrando da ideia do pastor, uma ovelha é um animal tão estressado, que ela não consegue se alimentar se tudo não estiver quieto ou estiver da forma natural perto dela. Por isso que o pastor leva para águas tranquilas. Se for para águas turvas, a ovelha não vai conseguir beber água. Tem que ser águas de descanso. E o texto fala: refrigera minha alma, traz refrigério, traz paz para minha alma. Nesses dias turbulentos, é Cristo que vai refrigerar a nossa alma. O texto ainda fala: guia-me pelas veredas da justiça, veredas de paz, veredas de caminhos aplanados. Deus está nos guiando. Olha que coisa maravilhosa. Mas por que ele faz isso? Por quê? É porque você é uma ovelha boa? É porque você vai à igreja todo domingo? É porque você ora? É porque você dá o dízimo? Não, nada disso. O texto fala que ele faz isso por amor ao seu próprio nome. Deus é fiel a si mesmo. E ele faz isso porque é dele. O texto continua falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É interessante que na primeira parte é o pastor que leva as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas aqui nessa segunda parte fala: ainda que eu, quando a ovelha tenta tomar a frente, quando a ovelha tenta resolver o problema, quando a ovelha tenta falar: não, Senhor, fica aí que eu sei fazer, ela vai parar em caminhos de morte. Assim como Elimeleque, lá da história de Ruth, quando eles tomam a decisão de ir à frente, conhecem caminhos de morte. Mas esse texto nos traz paz, porque fala: olha, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus nos acompanha, olhando, falando: deixa eu ver até onde ele vai. E de lá nos resgata por meio do seu bordão, do seu cajado. O bordão é uma forma dele te tirar de perto de você aqueles perigos, aqueles animais ferozes, aquilo. Ele desce o bordão
Mas tem o cajado que ele puxa. E o cajado também que te disciplina. Deus vai te tirar de caminhos de morte, talvez te livrando dos seus inimigos, mas às vezes te livrando de você mesmo. Te disciplinando. Mas ele cuida. Ele cuida. Ele está a todo momento cuidando de você. E aí talvez você pense, nossa, fui eu que fui para esses caminhos de morte. De fato, isso pode acontecer. Mas Deus também nos coloca em momentos difíceis. Fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui Deus nos coloca por meio da provação, diante da presença dos nossos adversários. E Ele nos coloca para passar pela provação, para sermos aprovados. Tiago fala, tende por motivo de alegria ao passares por várias provações. O objetivo da provação, meus irmãos, é moldar Cristo em nós, é nos tornar mais parecidos com Cristo. Por isso passamos pelas provações. Mas fala, ele prepara essa mesa na presença dos inimigos e unge a cabeça com óleo. Para nós fica meio estranho, para nós associamos apenas a unção do rei, a unção que o profeta passava, mas essa unção aqui, lembrando do contexto pastoral de um rebanho, o óleo ele era um inseticida, ele era um repelente natural contra pequenas moscas que pousavam e colocavam larvas no nariz da ovelha, e a ovelha não sabia coçar, ela batia a cabeça na pedra e muitos morriam. Aqui é Deus passando um repelente, não um jatinho, mas transbordando, falando, eu te guardo por inteiro. Olha que cuidado maravilhoso que Deus tem conosco e está tendo. Por fim, o texto fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias do Covid. Todos os dias que apareceu outra doença, todos os dias de perigo, de noite, de dia, dentro da igreja, fora da igreja. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O desejo final dessa ovelha, o desejo final de todos nós deve ser o mesmo do salmista. Habitar na casa do Senhor. E por que habitar na casa do Senhor? Aqui, nesse contexto, o templo era onde a presença de Deus estava. O que o salmista está falando, eu quero estar perto de Deus. Estar perto de Deus é melhor. Estar perto de Cristo é o melhor lugar. É lá que eu quero estar. É lá que eu quero viver. E esse deve ser o nosso desejo. Estar onde Deus está. Estar onde Deus está. Esse é o melhor lugar. Faça isso da sua vida. Busque a Deus. Ele é o melhor refúgio. Ele é o bom pastor. É Ele que cuida. Todos os dias de nossas vidas. Não devemos temer. Eu queria orar por você. Eu queria orar por nós. Eu queria orar por esses dias. Pai, bendizemos o Teu nome e agradecemos pela Tua bondade. Porque sabemos que o Senhor é o bom pastor que cuida de nós. Deus, nos orienta por caminhos de justiça. Cuida, ó Pai, das nossas vidas. Traz alegria, contentamento, satisfação, motivação no Senhor, porque é o Senhor o nosso refúgio. Abençoe cada um de nós nesses dias. Abrevia esses tempos. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, nosso bom pastor. Amém. Que Deus te abençoe.